Não, na verdade, vamos começar com uma data super importante de ontem, né? Ontem foi dia Nem sei se ele 2 vai falar de mim. de 2 de 2022, que foi quando a professora Karen completou 23 anos de magistério, 23 registrados. Tem mais um aí que foi tipo, sei lá, só um esquenta, É, só um treinamento. estagiando. 23 anos, hein? Estagiando. 23 anos, tá aí. Oi? Então, 23 anos, tá aí, saudável, super amada por todos os Nem todos. alunos. Tenho certeza absoluta que na data de sua aposentadoria, um busto seu será inaugurado na Praça Afonso Pena, aí em São José dos Campos, com certeza, né? Você ganhará a chave da cidade, aquelas coisas, né? Moção de aplauso, de tudo, Vamos assim. fazer uma escola com meu nome. Com certeza, mas daí tem que esperar você morrer, Ah, né? melhor não. Escola tem que esperar morrer, não A não tem, ser que né? eu Ou ganhe nas. rua, avenida. Rua não, avenida. Já pensou? Ó, Avenida Carendelne. ontem também foi o dia Iemanjá. De Iemanjá, é verdade. Olha só que É legal. verdade. Bom, então vamos, porque o negócio tá difícil hoje, Vamos. né? A gente tem que falar rápido porque a internet tá nos sabotando, né? Não sei se é a CIA, pode ser a CIA, né? Pode ser a CIA. Porque afinal a gente vai falar de coisas aqui que são segredo. Sabe por que que é segredo? Porque Apocalipse quer dizer tirar o véu, revelar, Revelações né? de João. Então, qual- qualquer pessoa que se mete a revelar alguma coisa, ela está sujeita à censura, É. à manipulação, ao controle imperialista. E também tem aquela coisa assim, né? A quem também foi revelado, ele acha também que só foi para ele revelado, ele tem o segredo da chave de tudo, né? Ele tem o segredo do portal. Então, Isso tudo é meio conspiracional, né, Márcio? As pessoas gostam de uma conspiração. sim. E para dizer a verdade, é mais legal imaginar desse jeito, né? Conspiração, governo, perseguição. É muito mais interessante do que falar que, né? É uma coisa simples e natural. Afinal, pode acontecer tudo, inclusive nada na vida, né? É, A vida, de maneira geral, é muito mais chata do que a gente imagina, né? De maneira geral, as coisas têm uma relação muito mais sem graça do que a gente gostaria, né? mas se a sua vida tá chata, a responsabilidade é tecnicamente sua. Porque quem dá valor e sentido é você, não é? Ai, ai, Schopenhauer. Você ficou lendo, né? Você ficou lendo Tô achando Schopenhauer, na né? sacola aqui. Pra ficar me zoando Não, não aqui. é isso. É que, tá Ah, bom, vai. Hoje eu dei aula de filosofia, tá? bom, então vamos lá, missionária Karen Delnia. Poderíamos, inclusive, utilizar o seu exemplo como a doutrina escatológica como maneira de controlar as massas religiosas, né? Através do medo, da culpa, né? Eu acho que não tem nada mais perigoso do que o juízo final, principalmente depois que eles disseram que no juízo final vão colocar um telão com conversas íntimas de WhatsApp Meu Deus. para ver. É, é, entendeu? Eu Nossa. ouvi dizer. Mas quando passar o meu ouvir e fala assim, é mentira. O Maluf falou isso porque eu não posso. É mentira, eu nunca falei isso, daí é fake, clonaram meu celular. Não, não, Deus sabe tudo, Deus vê tudo, O né? que você quer saber? Então, dizem que o juízo final vai ser assim. Não, eu quero saber primeiro assim, que nem você já deu uma dica aí, né? Foi João
Eu li algumas coisas que ainda não está muito certo se foi o João apóstolo mesmo, ou foi um outro cara chamado João também, que recebeu as visões. Eu vou ser bem sincero, eu tenho a impressão, porque vamos pensar, você pode me dizer melhor do que eu já ouvi falar, assim. Geralmente, quando esses caras têm essas visões, esses profetas, e, enfim, Daniel, toda essa galera aí, Ezequiel, essa galera toda aí, quando vai ter alguma visão, eles fazem jejum antes, não é? O jejum pelo menos a não ingestão de carne. Um certo jejum realmente faz sentido. Jesus Cristo, né? Jesus Cristo não ficou, Então, fica gente, pensando. 40 dias sem comer, tá? Talvez sejam refeições completas, porque senão ele morreria. Ele estava como humano, né? Segundo a teologia cristã. Tá, tudo bem. Mas vamos pensar. O fulano fica lá de jejum. Que sejam uns 2, 3 dias, vai. Então o caboclo fica lá um punhadão de tempo sem comer. Meu, o cara não vai ficar meio zureta? O cara não vai começar a alucinar e tal, chamar, né, a galinha de meu louro. Então, será que não, né? Não é uma coisa assim de, né, se vocês colocarem numa posição de começar a ter alucinação e viajar, essas coisas, eu não sei. É Eu possível. acho que muita gente, que escreveu muita coisa aí, que coordena a vida religiosa de muita gente, na verdade, era um pessoal meio fora da casinha, assim. É possível. É possível sim. Se você vê pelo lado, vamos lá, pelo lado não teológico, da não fé, é possível que você descubra aí alguma coisa. Por exemplo, Joana d'Arc, que poderia ter tênia, né, sólium no cérebro, ou também realmente alucinações, esquizofrenia ou alguma coisa assim, e até mesmo tomar algumas coisinhas, né, para falar, para seguir a toca do coelho, para seguir o coelho até a sua toca. Ou seja, existem vários rituais e crenças religiosas, mas assim, vários rituais. Então, tem várias culturas, vários povos que fazem rituais de encontro com o além ou de transpassar portais, baseados em algumas situações, algumas bebidas, algumas comidas, algumas coisas assim que são bem, como é que eu posso dizer? Alucinógenas mesmo. Então, tipo, não precisa muito longe, né? O que é o ayahuasca? Eu não vou aqui falar contra a ayahuasca nem nada, né? Mas assim, bem ou mal, ela dá um tranco aí no cérebro, na memória e gavetinhas suas, talvez até perigosas de se abrir. E tem várias raízes, enfim, muitas coisas, cachimbo da paz, né? Para esse tipo de comunicação com supostamente o além. Agora, dentro da escatologia, dentro da teologia cristã, Deus teria revelado a algumas pessoas o fim. Segundo eles, é o fim do mundo. Entretanto, a gente precisa prestar atenção na tradução, nas traduções, e, de repente, não levar tão ao pé da letra. Não é? Para poder, assim, a gente entender como são as coisas. Para a gente não cair, assim, no conto do vigário, mas também não é proibido acreditar no fim do mundo, na volta de Jesus, e nem nada. Aí depende de você, da sua fé, da sua esperança e também do seu medo. Missionária Karen, nos dê um pequeno resumo do que diz o livro Revelação. Primeiro, assim, que é Revelação, né? A gente que foi
usando o termo, o Apocalipse, e colocando como sinônimo de fim do mundo. Mas não é, né? Apocalipse é o livro de revelações a respeito de uma ideia aí de fim, na verdade, da aniquilação dos ímpios, né? Daquelas pessoas que não... Restauração da terra seria, né? Não é? Para o início de um novo reino sem o cramulhão, né? Que o cramulhão ele ia ficar preso por toda a eternidade no lago de fogo, junto com os seus diabinhos. Mas antes de qualquer coisa, tem um meme rodando faz uns 3 dias, uns 2, 3 dias, que você, como missionária, eu gostaria que me respondesse, por gentileza. Eu queria que você elucidasse esse enigma. Você deve ter visto já esse meme aí. Se eu fizer o que o diabo gosta, eu vou ter vantagens no inferno? Cara, depende do contrato que você assinou. Tem que ver aí o contrato que você assinou. Então tá, e tem aquele lance lá. Primeiro rola lá os 4 cavaleiros do Apocalipse. Esse Apocalipse, para começar, a ideia de fim, ela é natural do homem. Sempre os homens, a humanidade, desde quando a gente tem registros, ela já calculou aí alguma coisa sobre o fim. E não é diferente. Vamos combinar que o cristianismo, melhor, tá? Essa profecia da Bíblia, ali que está em Apocalipse da Bíblia, ela mostra um conflito, na verdade, ali na região deles. Tanto que o Armagedon, né, são os filhos árabes e os filhos judeus que travariam essa guerra aí final. A gente não ouve falar na Bíblia da China, a gente não ouve falar na Bíblia da Índia. Algumas pistas a gente tem de viagens dos discípulos. Então, assim, é um fim do mundo, mas muito calculado dentro da própria perspectiva da bolha do Oriente Médio, não é? Então, assim, a gente, como o europeu, como ele foi, depois dele ali, ele ser, nossa, eu tô com a palavra colonizado, mas depois ele ser evangelizado, né, um pouco à força, ele traz essa interpretação para ele, porque ele também é eurocentrista. E aí se constrói um cristianismo eurocentrista, que é o que chegou na América. Entendeu? Agora, o que, assim, eu não sou missionária, tá, gente? Eu nunca fui missionária na minha vida, mas eu fui adventista, só para quem não me conhece aí. Deixa eu espalhar essa fake news aí. Bom, enfim, o Apocalipse final, ou, na verdade, as revelações revelam a purificação da terra e um prazo para as pessoas se arrependerem de seus pecados, reconhecer Jesus Cristo como seu único Salvador e, mano, dá o seu rolê para você não ficar aqui. Aliás, é um prazão, né? Não é aquela parte. É aquela de 7 anos, né? Não é a de 1000 anos, é de 7 anos. Né? Que eu me lembre, a gente fecharia a porta da graça, aí, acabou. Isso tudo também são explicações reveladas por profetas. Então, vamos lá. Geralmente tem alguém que interpretou, recebeu aí uma luz divina e também interpretou o próprio Apocalipse na sua época. A Igreja Adventista tem Ellen White, o Grande Conflito, ela ali explica, iluminada, né, tecnicamente aí por Deus, ela explica. Mas resumindo, é a ideia de que nós temos um prazo para nos arrependermos e mudarmos a nossa conduta, a nossa vida. O fim desse prazo é a morte, porque uma vez morto você não se arrepende, uma vez morto você não tem como mudar mais nada, certo? Estou falando dentro do cristianismo comum e do adventismo. Então, qual que é a grande sacada?
A grande sacada é você falar de Jesus, aceitar Jesus, e que as pessoas de bem possam mudar as suas vibrações negativas, possam então aceitar a Jesus e a gente então começar a purificação, porque Deus disse, né, eu vou ter que limpar a terra. E de quem? Do pecado e do pecador. E aí, esse é um período que quando Jesus vai voltar, mas assim, vai haver muito sofrimento antes, tá? Não é nada bonitinho assim. Haveria 7 pragas, perseguições, anticristo, todas essas coisas. E aí. Aliás, deixa eu fazer um adendo aí. Eu abri um mapa mental aqui do Apocalipse, e ali diz que a era atual, né? Olha o que tem. Olha só, missionária Karen, preste atenção. Essa era atual tem guerras, rumores de guerras, pestes, fome, terremotos, falsos cristos e falsos profetas. Faz então, tipo... Você não se sente? Você não se sente a peste? O que é a Covid-19 se não uma peste? A fome aumentando. Só que assim, se você for rumores de guerra entre Estados Unidos, Rússia e China. Ucrânia. É agora. Até que o Márcio, desse jeito Jesus está voltando desde sempre. Mas se a gente for pensar metaforicamente falando... É agora. Metaforicamente falando, Jesus volta para todo mundo que morre. Morreu já Elvis. Né? Uai. Ressurreição ou não, whatever. É aqui, né? Aí o que acontece? Os adventistas acham que, tipo, você vai ficar 1000 anos no céu e a galera vai ficar aqui meio que no inferno. Tipo, eu assisti um filme assim, sabe? Foi muito louco. Mas assim, aqui seria o reino de Lúcifer, que é o representante da maldade final. Bom, o fato é que Jesus, até o último momento, né? Satanás, Lúcifer, vai tentar derrubá-lo, então ele limpa e joga fogo do céu e queima todo mundo e fica aqui os justos. Veja bem, a palavra justo não necessariamente não pecadores, justos. O Apocalipse é uma das formas de fim de mundo e gato, vamos prestar atenção numa coisa. O seu mundo acaba, porque o tempo não para, quem para é você, quem para somos nós. O tempo continua, as coisas vão continuar acontecendo. Quem para é a gente. Então, é muito interessante porque a ideia de você esperar um fim, tem gente que está esperando há 2000 anos. E a gente está aqui esperando, não sei. Sendo que o fim não é necessariamente um evento. O fim é o fim, seu fim. Você trouxe uma coisa aí interessante, assim. Aí eu brinquei assim, não, olha só, guerras, rumores de guerras, peste. É agora, eu estava brincando. Né? Se for assim, o mundo está acabando faz tempo já. Ou seja, isso que é falado nas revelações, vai acontecer isso e aquilo, já aconteceu algumas vezes, né? A gente já teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a gente teve peste negra, peste bubônica, a gripe espanhola, a gente já teve muita gente ruim, por exemplo, sei lá, Hitler, Mussolini, poderia ser considerado anticristo, né? E, no entanto, estamos aí, né? Ou seja, é uma narrativa que encaixa em qualquer momento, várias épocas. Né? Encaixa, assim. É uma historinha boa de contar, né? Sim, de certa forma, Márcio, é uma forma também de controle. E aqui eu não estou descredibilizando a fé de ninguém, mas a ideia do fim, ela é uma ideia também de controle.
não é? A Idade Média foi interessante, né? Quando você está no momento de guerra, como estava o fim do Império Romano, e os vikings, e os germânicos, os bárbaros invadindo Roma, a probabilidade de você ter uma vida terrestre terrível. Então, aceitar, comprar a ideia do céu é uma barganha maravilhosa, né? Para você ter seguidores. E não só para Então, isso. lembrando que a nossa conversa aqui, ela deve ter um mínimo de confissões, né? E ontem, enquanto nós fazíamos uma call para fazer um briefing de nossa live de hoje, nossa live anti-coach, você estava falando sobre, né, a gente estava falando sobre isso final, tal, nossa, você disse, nossa, isso já foi complicado. Lembro sim, né? Esse negócio me traumatizou e tal. Ah, sim. Então, né, essa ideia de juízo final, essa ideia das conversas do seu WhatsApp estar no telão, por conta de TV, no juízo final, te assustou de que maneira na sua infância, adolescência, no começo da vida adulta? Quando você é criança, você projeta as histórias que você ouve. Lembra do Mundo de Bob, aquele desenho? É bem aquilo mesmo. Aham. Então, eu projetava o fim, um filme de terror. Então, assim, era um filme de terror onde ou eu estava na arca, no avião que vai para o céu e salva todo mundo junto com o presidente dos Estados Unidos, ou eu estava, ou eu estava aqui no planeta queimando, né? Mas a ideia não é essa. Eu acho assim, o que me aterrorizava era não ir para o céu. E isso me aterrorizava porque eu fazia coisas que Jesus não gostava. Entendeu? Eu fazia coisas que no juízo final ia ficar feio. Não é? Ia ficar feio lá no telão. Então, assim, é um misto de vergonha, de culpa. Aí você aprende que arrependimento não é remorso. E aí eu me arrependi, não me arrependi. Isso realmente me acompanhou assim como um terror. Na mesma medida que ir para o céu era uma coisa que eu sonhava com a minha família, como eu via naqueles livrinhos, né? Que tinham aí a família de Jesus indo para o céu junta. Então, assim, quando meu... aqueles livrinhos, né, que tem lá o cara abraçando o tigre, tal. Dando comida para elefante, né? Aí, o que acontece, Márcio? Quando meu pai se separou da minha mãe pela primeira vez, o meu mundo caiu porque a minha família não vai para o céu. Então, eu tinha 10 anos, 11 anos. E isso foi bem ruim, assim, para mim. Eu até fiz terapia. Porque eu me senti... Cristã, a terapia cristã. Não, isso eu vim... Terapia cristã. Então, eu vim fazer terapia disso já adulta. Porque eu levei esses traumas. Ah, tá. Mas na época, não. Na época você ora e, né, salvação é individual. Mas foi muito trágico para mim essa coisa. Então, assim, eu sonhava que eu não ia para o céu, eu sonhava que Jesus voltou e eu fiquei, sabe? Nossa, que bosta, né? E isso tudo mexeu muito comigo. Eu trabalhei numa escola que eu tinha que também falar sobre isso. De certa forma, falar sobre a salvação também é falar sobre a perdição. E você está falando para jovens que estão no auge. Eu tenho alunos que, né? Ex-alunos que estavam numa vida que não era uma vida que levava você para o céu. E certa vez eles chegavam em mim chorando, falando, mano, o que eu faço? Eu não vou para o céu porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E aí? Então, assim, determinada fase da sua vida, ou dependendo de como você concebe e modula as suas esperanças, a sua ideia de futuro, determinadas ideias assim muito rigorosas como essa, né? Não vai fazer legal para você. E eu vou falar uma coisa. Uma vez eu dei aula
para um sexto ano específico, mano, assim, tinha muita criança evangélica. Meu, quando? O que foi que aconteceu? Eu não sei o que, que foi que aconteceu, um fato aí, que eles vieram com medo, com pânico do fim do mundo mesmo. Professora, é o fim do mundo? Professora, mas é o anticristo, alguma coisa assim, bem nesse nível. Então, assim, tem crianças que encaram isso, sei lá. Será que não foi as Torres Gêmeas, não? Não, as Torres Não, Gêmeas Torres Gêmeas. também, as Torres Gêmeas lá, mas assim, essa foi mais recente. Por conta de tudo aquilo que a Ah, gente tá. estava vivendo, 2012, não é 2012. Não sei o que que aconteceu aí. Um evento que aconteceu aí mas assim, em 2011, no dia 11 de setembro de 2001, os meus alunos também chegaram bem desesperadinhos. Professora, vai ter guerra? É o fim do mundo? É a última guerra? Jesus está voltando? Não sei, não sei. E todo mundo que acredita na volta de Jesus, quando tem quando tem o sinal da Globo, sabe aquele anúncio da Globo? É mais ou menos isso. É Plantão, o né? plantão da Globo, é mais ou menos assim, dependendo do evento, é o plantão da Globo de Jesus, né? Ó, fechou já Elvis e tal. Mas eu trouxe, hoje eu não penso mais assim. Hoje, para mim, o fim é morrer, pelo menos nessa vida, porque eu acredito em outras vidas. É aqui. E aí, meu, problemão é seu, responsabilidade tua, com o que você faz nesse tempo entre nascer e desligar a chavinha, morrer. A responsabilidade é toda sua. E o sentido que você dá. Eu acho que determinadas coisas não faz mal você acreditar. Mas dependendo das coisas e da intensidade, fique esperto, né? Porque Eu não lembro de nada assim diferente de Apocalipse. E olha que eu estudei escola de feitiço também, mas eu não lembro de nada assim, ficar preocupado com nada, não, né? Uma coisa que eu ficava preocupado era essa ideia de que Deus vê tudo, sabe de tudo, vê os pensamentos, é complicado. Mas, né, é a única coisa que eu lembro, assim, de ter algum tipo de preocupação, assim, né? a gente, né? Eu até hoje, eu falava assim, mas será que Deus, meus anjos da guarda, me vê aqui tomando banho? É, Sabe? E até hoje, assim, eu penso em algumas coisas, mas assim, são pequenas coisas, porque, gente, isso é da civilização, é da sociedade, não tem nada com o espiritual, né? Mas essas questões que perpassam pelo sobrenatural, elas nos impactam de alguma forma. E tem que ser sobrenatural para ser universal e atemporal, como a gente acabou de falar do Apocalipse. Ele se encaixa em todos os momentos, em todas as histórias. Mas perceba que são histórias do Oriente Médio, que foram exportadas porque para a Europa, europeizadas, para eles o racionalizadas, vem para mundo cá. era aquele, né? Para eles o mundo era aquele, né? Sim, Eles não os, conheciam a América, eles não a conheciam. gente sobreviveu ao fim do mundo do dia de 2012, né? Eu já sobrevivi a vários fins do mundo. Agora eu não tenho mais roupa, pelo amor de Deus, vai. Não tenho mais roupa para o fim do mundo, não. Mas 2012, os maias, eles acreditavam numa transição da Terra pessoas, alguma coisa diferente ia acontecer. E o interessante é que aconteceu, né? Chegaram os europeus. De fato, aquele mundo acabou. E começou um outro. Assim, deixa eu ver, muitas coisas que eram pregadas diziam que se fizesse determinado tipo de coisa, você vai ao inferno. Então, tem gente que vende coisa. Ó, gente, agora aqui, vamos combinar. Eu respeito a religião de todo mundo. Se quiser acreditar no Juju da Montanha, fique à vontade. Mas se o pregador, pastor, líder, coach de Jesus, tá? Ele te cobra Tem, para pior ir que para o tem. céu, ele te cobra
Carro, não estou falando de dízimo, não, tá? Falou assim, ó, você quer falar com o Bilu, você tem que entregar a escritura da sua casa. Cara, isso não é verdade. É mentira. É charlatanismo, tá te enrolando, tá se aproveitando da sua fé ou da sua tristeza ou sei lá do quê. Meu, cai fora. Juju da Montanha, quer dizer, o Juju da Montanha até vai, mas o Bilu, cara, eu fico muito brava com seita e gente que se aproveita do vazio existencial e da tristeza profunda das pessoas, sabe? Você chegar lá e inventar uma história é uma coisa, mas você chegar e pedir bens materiais, meu. O ser humano, ele tem a necessidade, ele não consegue aguentar Sozinho. ficar sem resposta, né? A história dele, ele consegue imaginar uma história com lacunas ou coisas que ele não tenha conhecimento, né? E daí entra aí religião, coach, teoria conspiratória e tal, para preencher a história, né? E daí essas histórias de apocalipse e tal encaixam certinho, né? Dão sentido. Daí o juízo final é perfeito, né, cara? Preenche tudo ali e dá como a gente estava falando na linguagem coach, dá um deadline, né? Dá um final para as É. coisas. Mesmo porque, Olha, você vai chegar lá e vamos ver se você vai para o inferno ou não. mesmo porque a Ó, gente precisa de um final. A gente precisa de finalizar as coisas. No entanto, a gente fala de fins, várias culturas programaram e deram um fim, tá? Nem todo fim é um fim catastrófico do fim do planeta, mas é fim de uma era histórica, né? Fim de uma forma de ver o mundo, e a gente já passou por isso várias vezes, né, Márcio? então, aí que tá. As pessoas, assim, dizem que a gente está na era geológica do antropoceno, né? Seria antropo, que é do humano, né? Centro de era. A gente está na era da humanidade. E é a gente que está dominando a bagaça. Mas já houveram outras eras geológicas da Terra em que outras espécies dominaram, né? A última extinção foi há de 50, 65 milhões de anos atrás, milhões de anos atrás, Logo ali. né? Que foi a era lá dos dinossauros e tal. Que eram hoje, que hoje eu descobri que na verdade eram três, eu não vou saber, eram três espécies, eram aquelas do ar, que tinha um certo nome, a da água, que tinha um certo nome, e da terra, que eram os dinossauros, fora os pequenos animais que estavam escondidinhos lá. Era a era que os dinossauros é que mandavam na porra toda. Daí veio o meteoro lá, o O cometa, não sabe famoso se foi cometa, meteoro, né? né? Que daí regaçou com tudo. E daí grande, enorme número de espécies não sobreviveu às condições que a Terra ficou durante muito tempo, e daí foram surgindo outras, né? Porque a extinção em massa é isso, é quando a extinção, a eliminação é maior do que o surgimento de outras espécies, né? Só que são milhões de anos. A gente fica com essa ideia, não, a gente é humano, Não. a gente não está mudando, né? A É, gente está mudando, a gente está sim. criando espécies diferentes de humanos. É que a gente não percebe, E né? outra coisa, a gente está achando que esses últimos 300 mil anos na Terra e 5 mil anos de civilização é muita coisa? Pelo amor de Deus, vai ser, né, querer achar que a gente é o máximo. A gente não sabe nada sobre a nossa própria era. Aliás, a gente sabe tão pouco que a gente está se destruindo, não é? Então, e aí é que tá, essa ideia de que a nossa espécie, né, o Homo sapiens sapiens, é foda e tal, é,
é o que é a única, pelo menos até onde se sabe, né? Então, eu acredito que é a única extinção que está ocorrendo, a nossa Provocada extinção pelo próprio está ser. Aí, ocorrendo, provocada pela própria espécie. Todas as outras vezes foi algum tipo de cataclisma, ou foi um monte de erupção de vulcão, ou foi, né, que depois vem a era do gelo, papapá, foi a última, até onde se sabe, assim, grande quantidade, foi do meteoro ou cometa que colidiu lá no México, e mas veio de fora, né? e é interessante. É uma extinção alienígena, veio de fora. E assim, a gente faz de tudo para ferrar o próprio planeta, né? A nossa espécie que se julga inteligente, que se julga racional, a gente está usando a própria racionalidade para escrever o roteiro do fim, não é? E a gente não para pensar isso, é chato? Pode ser, mas a gente está falando da questão climática, a gente está falando da questão de vírus e bactérias, que a gente faz umas coisas esquisitas aí, e a gente está falando também do fim da sobriedade. Gente, a gente vai perder a condição de pensar por si mesmos, de ser independente. A gente deixa tudo para algum app decidir. Para algum app. Eu falo app porque eu sou cringe, tá? Mas eu sei que é app. E a gente provoca a própria morte. Eu estava vendo agora, já vi faz tempo, eu até passei por isso. Mas o burnout virou doença com o CID, o estresse, né? Sim. A alimentação, enfim, quer dizer, a gente talvez seja a gente também fazendo a nossa parte de renovação da terra, né? A vida, ela é feita da construção e da destruição. Talvez a gente seja o agente destruidor da próxima renovação. Mas assim, é incrível, a gente produz o nosso próprio sofrimento. Não estou dizendo que a nossa vida não deve ter sofrimento, porque deve sim, entendeu? A gente é cuzão nesse planeta aqui. Então, a gente vai ter sofrimento, mas a gente produz sofrimento desnecessário para nós e para o nosso próximo, para as outras pessoas. Então, assim, o caminho que a gente tomou, inacreditavelmente, é chamado de racional. Mas, o que será que é racional no fim do mundo? Confissões do fim do mundo. Qual a importância? O que é ser racional? Não, para que serve a racionalidade depois que a gente já foi condenado à destruição? Né? Depois não adianta chorar. Pois é, então você acha que isso vem de lá do iluminismo, do positivismo? Márcio, eu acho que a gente sempre se destruiu, a gente sempre tomou o que é do outro, né? A gente sempre teve alguma forma de garantir a sobrevivência e o poder, certo? Mas a Revolução Industrial, ela criou uma condição completamente diferente de racionalidade. Então, assim, por isso que é uma mudança de era. O que é ser Acho que racional? da possibilidade de controlar a natureza, né? Exatamente. Então, Controlar os materiais. é isso que eu acho que eu dei uma perdida aqui no que eu ia falar. Enquanto a gente era parte da natureza e utilizava a natureza para nossa sobrevivência, né? E a gente compreendia que a natureza tinha o seu próprio rumo, era uma coisa. Depois que a gente passou não só a querer controlar a natureza, mas explorar demasiadamente, você vê, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Quanto tempo vocês acham que Minas Gerais vai durar? Com todo respeito aos mineiros. Mas é muita exploração daquele território. Entende? É muita exploração. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai parar de utilizar aquele metal, aquilo que é
tirado dali ou a gente vai continuar até ver onde vai dar? Não é? Então, assim, uma Então, racionalidade capitalista, sim, sem total preocupação ética com si próprio, com si mesmo. Aliás, deixa eu só colocar aqui uma coisa, é tão capitalista isso que grande parte dos países que tem sua natureza, sua matéria-prima vai explorada, essas empresas são de estrangeiros, que cuidam muito bem da sua natureza lá, do seu jardim, mas lá no outro país, pobre, que precisa do dinheiro, né? Eles exploram. Eles exploram, geram catástrofes, matam animais. Do mesmo jeito, a gente precisa abrir o nosso olhar sobre a exploração do mundo. E que barco furado que a para gente você está ver, entrando. né? Para você ver, por mais clichê que seja, é aquela ideia de que está todo mundo no mesmo barco, né? Não é clichê, não. Nós Agora, estamos. Tem outro planeta aí pertinho para a gente ir? é, então é aquela ideia de que talvez, sei lá, eu sou um país rico e eu vou conseguir dar um jeito de proteger, criar, sei lá, bunkers, qualquer coisa assim. Mas você vê, acho que foi ano passado, né, que teve uma puta de uma enchente lá na Alemanha, algo fora do Ah, é comum mesmo. verdade, é. Volume muito grande, volume muito grande de água que causou uma enchente enorme lá na Alemanha, né? E se você pega, agora dá pra gente ver, né, pelos aplicativos de clima, satélites, você vê as correntes de ar, as correntes de umidade e tal, é uma coisa que roda realmente o mundo inteiro, né? Até, assim, a gente olha lá, a gente vê, por exemplo, aquele conjunto de nuvens vindo do sul e subindo, e a gente olha, nossa, daqui a pouco chega aqui em São Paulo, tal. Isso roda, vai lá para o norte, desce. Você vê, né, o planeta funcionando. E você vê que, que, que influencia em um canto, vai para o outro. Você pega, por exemplo, agora no sul, que está um calor do cacete, às vezes chega a sensação térmica a quase 50 graus. Não é muito difícil assim entender que a gente tem aquele paredão ali dos Andes, que da frente do paredão, né, para o lado direito, para o lado leste, tem a Amazônia. Então a gente tem a umidade do Atlântico que passa na Amazônia, pega toda aquela umidade da floresta, bate, entre aspas, os Andes e volta. E daí vem descendo pelo centro-oeste, pelo sudeste, pelo sul. Como tem diminuído, né, também, que eles chamam de rios voadores, né, como tem diminuído a umidade, e ali também diminui a umidade que vem para baixo, Sim. né? Então, e a gente consegue ver isso no celular, cara. Então, o que que a gente vai fazer? O que que a gente faz? O que que a gente faz, Márcio? Tá na nossa cara, estampado, né? Eu realmente fiquei, eu confesso que eu fiquei com o cu na mão. Eu fiquei com muito medo quando aquela coisa da fumaça lá, da queimada da Amazônia chegou em São Paulo. Nossa, ó, Então, aquilo foi a prova de como é que funciona o ciclo, né, das correntes de ar ali, né? Aquilo foi a prova, né, de que da onde que vem, pô, né? é, Então, essa ideia da exploração é porque assim também, né? A gente pensa, quando você está dentro do seu quarto com o ar-condicionado ligado, tudo de boinha, você não quer nem pensar nas consequências daquele ar-condicionado e de um planeta inteiro usando o ar-condicionado. Você não quer pensar. Então, assim, a gente fica numa bolha dentro do nosso bioma, bolha bioma,
E a gente esquece, cara, que isso daqui é uma engrenagem, e o que é feito aqui vai aparecer lá, e enfim. Só que assim, a minha grande pergunta é, por que a gente não para, sabendo que é a gente? E que parte do roteiro a gente está, Márcio? A gente pode estar, a gente está falando do ser humano como produtor do fim do mundo, Sim, né? E a gente não entendendo que a gente é parte da natureza, que é parte de um todo. Desde lá, eu acho que do iluminismo, do positivismo, talvez a gente tenha essa ideia de que a gente é capaz de dominar as outras espécies, capaz de dominar os diversos materiais, entendimento do ar, vai, beleza. E daí isso faria a gente com a capacidade de dominar tudo. a Mas não, racionalidade e a ciência, eu estou colocando aqui a ciência de um outro ponto de vista, tá? Depois eu explico. Mas a racionalidade, a ciência e grandes invenções no transporte, principalmente na comunicação, nos dá a sensação de segurança e de grandeza e de controle do mundo. E não é, meu, porque você pode ter o navio que você quiser. Se uma onda forte bater, quebra no meio e afunda. Tá? Você pode ter o maior e mais forte Titanic, vamos falar aqui, né? O maior e mais forte navio bateu aonde? No iceberg, né? Você aterrou um monte de lugar, assim, da praia, para você construir prédios, para você vender aquilo e ficar rico. Mas aquilo vai afundar, porque o mar vai avançar. Porque você não controla o mar. Ele você dá um tempo, entende? então assim, essa ideia de que nós somos parte da natureza, a evolução das espécies, tá tudo, né? Tá tudo junto e a gente não se ligou disso. Uma coisa que é muito claro, isso é muito claro, por exemplo, que a gente chama de povos tradicionais, ou no caso, para nós, os indígenas, né? Povos tradicionais são outros, né? Mas os indígenas, eles entendem, por exemplo, o Rio Doce para a etnia Krenak é chamado de avô, Eu já falei isso para os meus alunos. né? Vovô. É chamado de avô, Olha que né? relação Porque para eles é como interessante se fosse, né? de afeto E e daí eles de. pensam assim, pô, Pode falar. você ia jogar veneno no seu avô? Não Então, é ia. a relação de antepassado, de eu vim daqui, né? Da minha origem também está aqui. Se a gente não aprender com os indígenas, não sei mais com quem que a gente vai aprender, porque a gente, né, tem várias E essa ferramentas. questão do fim do mundo, por exemplo, para os nossos indígenas aqui, o fim do mundo para eles começou no século XVI. Como pode ter certeza Né? que para muito. A extinção deles começou lá. É, exatamente. E olha só, para você ver como o roteiro é o mesmo. Os europeus trouxeram peste, se fizeram de mensageiros divino, de Deus, mataram, guerrearam, prenderam, tudo isso também no discurso deles serem mensageiros de Deus. Olha só como a história é igualzinha. É, que coisa, né? Perseguidos em nome de. Bom, enfim. Você assistiu o filme Não Olhe para Cima? Assistir. Deixa eu só avisar, ó, a gente já em 8h33, daqui a pouco é capaz de Tá. cair. Você, Nossa, o que que você só achou? que agora eu não estou. O que que você achou do filme? Eu achei legal, né? Eu acho que mostrou várias facetas do ser humano, né? Não só, o pessoal falou muito do negacionismo e tal, mas tem tudo ali, tem vaidade, tem ganância, tem o desespero. Tem a A cena racionalidade que pura, né? as duas, eu não sei se o pessoal assistiu aqui, não sei como é que vai ser esse lance do spoiler, né?
Mas enfim, as duas cenas que mais me marcaram são quando a cientista vai na casa dos pais e, e o final, a mesa no final. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Esse filme me fez pensar duas coisas. Duas coisas que eu já tenho, inclusive, reparado em alguns filmes. A primeira é a seguinte: eu, Karen, não estaria, não seria convidada, ninguém lutaria para que eu estivesse num avião do presidente dos Estados Unidos para ser salva durante o fim do mundo, nem no navio, sei lá, que nem aquele do 12 de 2012, uma arca que salvaria o mundo e um pouco das espécies, e muito menos eu estaria convidada ou alguém lutaria para eu ficar dentro de uma comunidade que vai se salvar no fim do mundo. Eu não sou essa pessoa, entende? Porque eu percebo que os Estados Unidos, o filme americano, ele sempre quer dar um escape, ele quer sempre arrumar uma chance de você imaginar que há um tiquinho de esperança, né? Então, quem assistiu Impacto Profundo, Armagedon, tal, sempre tem um negocinho assim que é o ou se não é o avião do presidente dos Estados Unidos. A outra coisa, eu fico pensando por que os Estados Unidos faz isso. Obviamente tem todo um discurso aí, mas o que eu pensei mesmo é que o fim vai acontecer e onde é que você quer estar? Ou com quem você quer estar no fim? Se der para escolher, né? É, Se der para escolher. agora assim, na hipótese de um meteoro, sei lá, de ETs ou ataque zumbi, não sei. Mas levando-se em consideração que o fim é o seu fim, sua morte, onde é que você quer estar? Com quem você quer passar os seus últimos minutos? A minha filha, claro. Se você tiver consciente. Se puder agregar, é, é, se puder juntar toda a galera, né, mais próxima, melhor ainda. Mas, com certeza, onde tiver minha filha, se eu conseguir chegar lá. Algumas pessoas, quando sabem que vão morrer e vai acontecer um processo da morte, ela ainda tem o privilégio de repente, juntar uma galera e se despedir. Mas, se não, como é que vai fazer? Não é? Aí eu ia pegar um copo d'água e esperar, né? Aqui, ó. Eu queria estar na praia e olhar o mar pela última vez. Já pensou uma galera no luar? Você viu que tem várias pessoas. Eu assisti um filme que a galera falou assim: ah, é o fim mesmo, então vamos, né? Vamos lá pra praia e vamos que vamos. Essa questão do medo, da questão da culpa, acho que a gente já falou, né, em relação. É, Então, aliás, o medo do fim do mundo, nosso sentimento de culpa por provocar o fim do mundo, né? É complicado, né? Que a gente está provocando, né? Por outro lado, e aí, cara, o que fazer? Como a gente estava conversando no briefing ontem, né? Beleza, cara, separar o lixo é legal, diminuir o consumo de carne é legal, usar produtos recicláveis é legal também, diminuir o consumo de água, o consumo de luz, tudo isso é legal. Mas será que, é né? isso que muda? Será que resolve? A gente precisa de um choque de realidade intenso para saber exatamente o rumo que a Terra tomou e de quem é a culpa. Mas, meu, beleza, um choque de Não, realidade, um choque de. né? Mas daí vem os... Quando eu falo choque de ah, realidade, eu não estou falando de um programa do Fantástico. não, é isso que é elaborar. A gente teve a pandemia aí, né? Gente morrendo próximo da gente. Daí vem os... Daí tem até ver filme, né?
Vem uns malucos negacionistas dizendo que não, não é nada, é uma gripezinha, só pega quem está assim assado. Tudo bem que a gente ainda está nesse processo, né? A gente ainda está criando variantes. Agora a Omicron BA, ou AB, é uma coisa mais transmissível, né? Então, e muita gente que está agora nas UTIs são pessoas que não se vacinaram, né? Então, a realidade está batendo na porta dessas pessoas também. A gente ainda está nesse processo, né? 2 anos para uma humanidade não é nada, né? Mas daí, cara, né? Sempre tem essas pessoas que mentem, igual no filme, que distorcem a realidade, e daí sempre tem aquele conjunto de pessoas que acreditam nessa mentira, porque é o que melhor lhes convém, e daí o mundo acaba, Mais ou menos, ou pelo menos a espécie humana é mais acaba. ou menos a metáfora, mais uma vez, hebraica, né? De Noé. Se é verdade ou não, tudo bem, mas vamos tratar como um mito, tá? Do ponto de vista de um mito. Noé avisou durante 120 anos o que estava acontecendo. Ele foi lá e falou: Ó, vou fazer o Vi- barco, vai rolar. Viveu bem, hein? Viveu bastante, hein? Ah, você quer viver aí também um tempão que eu tô sabendo. Mas assim, o que eu falo é que a história é essa, ele avisou, foi avisado. Nós estamos sendo avisados, pandemia, né? Mas muito antes da pandemia, dessa pandemia dessa Covid, a gente tem uma pandemia de fome, uma pandemia de violência pelo mundo. Então, assim, a gente está no fim do mundo faz tempo, Márcio. Faz um tempão que a gente está vivendo o fim do mundo. E eu não sei até quando. Porque quando eu falo esse choque de realidade, eu não estou falando de guardar a caixinha do leite para plantar hortelã. Eu estou falando assim que às vezes me assombra qual é o choque que a natureza vai nos dar. Hum. Porque, veja, quando chove, eu nunca vi chover com volume tão grande, né? Parece que o que era para chover no ano chove num dia, o que é para esquentar, não sei lá quando, esquenta tudo num dia. Enfim, a gente está numa loucura de várias formas. E a ideia é essa, desde sempre estão avisando. Desde sempre nós estamos sendo avisados. E até o Apocalipse, né? Como a gente começou com o Apocalipse, fala assim, né? Todos serão chamados, nem todos darão ouvidos, de uma forma metafórica novamente. Então, assim, eu não Hum. sei a que ponto que a gente vai chegar para a gente reverter isso daí. Eu acho que não dá mais para reverter. Eu acho que para reverter essa situação, ou o capitalismo sofre uma queda daquelas e se reinventa de uma maneira, como a gente estava falando, né? Ou, ou sei lá. Que nem estava falando, né? A gente acaba meio que empurrando as coisas com a barriga, né? A gente acaba tentando não pensar muito nessa questão também. Só que assim, também eu não consigo imaginar como é que foi em épocas anteriores. Mas o fato é que tem sido falado bastante, quase que diariamente, né? A respeito de mudanças climáticas, de alterações do clima a ponto de criar deslocamentos em massa, migrações em massa, países podem desaparecer em função disso. Está toda hora no noticiário, né? Então fica difícil a gente simplesmente É, não pensar a respeito disso, né? E daí, quando se disse, a gente pensa, "Putz, mas o que que eu vou fazer, né? Vou, vou plantar, então, hortelã, caixinha, vou gastar menos água, vou tomar banho de assim de anã. Como disseram aí também, vou fazer cocô de assim de anã, né? ai, meu Deus, Lembra que teve lembro, essa discussão? lembro, lembro.
essa sugestão, Olha, a né? verdade é a Daí, assim, seguinte: a verdade é só uma. Ou os grandes industriais e quem tem poder de mexer com a indústria, de mexer com grande consumo, com a grande produção, freia de vez, se reinventa, ou vamos passar dessa para melhor e com os nossos melhores celulares, com as nossas melhores bebidas, com os nossos melhores equipamentos e vamos ver qual é. Uma das coisas que o filme. Vou dar esse spoiler aqui, hein? Coisas do filme, né? Que a gente vê quando descobriram do que era feito o cometa. Tá, eu acho melhor a gente explorar, né? Para que destruir? Não, deixa lá, vamos explorar, ver o que que dá, o que que a gente pode conseguir aqui desse ganhar de dinheiro com esse meteoro. A gente também faz isso, sim, né? A gente também faz isso. A, a ciência, ela está salvando a nossa vida, porque é óbvio, não vou entrar nesse debate, mas o manipulam para manter-se no poder através de uma série de coisas, seja entretenimento, seja equipamento eletrônico, essas pessoas que mandam no mundo, e mandam mesmo, vamos parar com essa inocência, mandam mesmo, e eles têm subsídios para destruir o mundo agora, se eles quiserem, tá? por outro Eles lado, também. eles têm grana para reconstruir o mundo agora. Mas é aquela história. Ele vai tirar isso dele, não é? Que nem a gente estava conversando ontem, né? Pega lá o Jeff Bezos lá, manda construir uma, uma piroca que vai para a Lua, e daí, né, vai para a Lua não chegou aí para Deu a um Lua, rolê né? na Ela só deu uma órbita. volta na nossa órbita mesmo, né? E assim, só para mostrar, olha, eu estou na frente na corrida das viagens espaciais e tal, né? É um fetiche enorme, né? É literalmente enorme. E sendo que é um cara que teria condição de acabar com a grana que ele tem acumulado, o capital que ele tem acumulado, seria suficiente para investir em projetos que poderiam acabar com a fome do, do mundo, pô, do mundo. Não é só dos Estados Unidos, é do mundo. Então, só que não faz exatamente para sentir dono das coisas, É, né? poder. Para É que eu sentir. falo, é ganância. É essa parada. Essa parada aí, leitinho, a caixinha de leite hortelã, vamos fazer isso daqui, economizar a água da chuva, não sei o que lá da caixa d'água e tal. Mano, é lindo, tá? Só que olha a quantidade de carro que tem no mundo. E olha como a gente já inventou e reinventou transporte que não precisa de combustível desse aí que sai da gasolina do petróleo. Tá. Mas muitas pessoas investiram. Então, mano, senta, chora, come o que se dá para fazer e morre. Entendeu? Daí, assim, a gente sabe que o poder econômico, o capital, ele, além de toda essa cultura do consumo que ela cria na gente, né? A gente cresce com essa ideia de consumo, a gente cresce com essa ideia de acumular bens, esse prazer pelo consumo. Além disso, eles curtem controlar quem manda nos governos É também, lógico, né? porque essa ideia de que você mantém todo o desenvolvimento do mundo baseado só em indústria, vai ter uma hora que a única coisa que um país tem para conseguir ir para frente é indústria. Então, cara, a gente entrou numa rede, sabe, que a gente, para tentar sair, a gente se embolou e a gente vai ter que, enquanto humanidade, a gente vai ter que fazer
Aí, não sei o quê. É isso que eu falo. Eu não sei se vem da população ou se vem de uma coisa maior. Essa coisa, assim, ó, freia. Porque a gente teve vários encontros para decidir as coisas do mundo e fica esse prazo para diminuir, prazo para diminuir poluição, prazo para diminuir isso. Mano, é para ontem. É para ontem. Então, assim, eu me lembro que eu tinha uns 13 anos que falavam já da gente reciclar papel, né? Aí eu fui comprar uma agenda de papel reciclado, ela era caríssima. Eu falei, mano, mas como assim? Só que eu também entendo essa Pois é. indústria, né? Que tá, mas você vai esperar as pessoas comprarem caro para ficar barato? Desculpa, essa não é a lógica correta do capitalismo. Quanto mais eu comprar, mais vai ficar cara. Entendeu? E aí, eu tô falando, a gente criou a nossa própria armadilha e tá presa nela. A, a, o que vai mudar é quem tem poder de mudança real. E quem tem poder de mudança real, tá? Também tem o poder de destruição real. Então, ou a gente. Você Hum, viu que tem uma galera aí de rico falando: ai, cobre impostos de mim, cobre, me taxe. Mano, realmente o governo precisa de taxar para você fazer alguma diferença? Ou você só quer mudar a sua imagem de rico para o planeta? não é? Não é? Então, assim, Tipo, se você quer, você tá lá você tá com o dinheiro lá sobrando, você faz o que você quiser com ele, certo? Você monta uma ONG, você distribui comida, você investe, existem inúmeras iniciativas sustentáveis, né? é, Porra, no Brasil mesmo, eu acho que de todas as mudanças que a gente, cidadão, pode fazer, a primeira é acreditar que de fato estamos caminhando para o fim. primeira coisa. A segunda coisa, obviamente, o que é que você pode fazer conta muito, mas não é a solução. A solução a gente sabe onde é que está. Quem é que tem o poder, quem é que tem a grana. Follow, follow, follow the Follow money. the money. Follow the money, você descobre muita coisa. E aí, quem é que vai se meter com a grande indústria? Quem é que vai se meter com o Então, grande daí assim, capital industrial? é claro que tem maneiras diferentes de pensar nessa luta e tal. Tem aqueles que entendem que seria a revolução, né, dos proletários, né, dos trabalhadores, tem que ser por vias democráticas, tal. Bom, essa discussão é longa, né? O fato é que a gente, por sorte ou por azar, não sei, a gente nasceu num país que tem uma relevância enorme por tudo do nosso clima, do nosso território, né, da Exatamente. própria Amazônia. Tá? A gente tem, não sei se é a gente que tem o maior número de água doce do mundo, a gente tem o maior floresta tropical, e tal. Então, assim, o clima tem tudo a ver com a gente, né? Eu acho mesmo, por mais que se fale muito a questão do petróleo no futuro, eu acho que a maior commodity, coisa que vai dar briga mesmo, é a água doce. Tudo. Eu acho que pode haver vazão da água, né, do petróleo. É, e daí a gente tem eleições esse ano, né? Então, assim, eu acredito mesmo que o futuro do Brasil, da humanidade, tem muito a ver com essa intenção de agora. A gente já está muito próximo, a gente está próximo, coisas de décadas do turning point, que é aquele momento em que as mudanças climáticas criam uma bola de neve em que não tem mais retorno.
né, o conjunto de eventos como aconteceu em outras extinções de massa, né? Só que não é de um dia para o outro, né? Não é igual Pacto Profundo, É, sei lá, de 2 horas, tá? é. E tem mais. Mas né? E já que você falou de eleições, vamos parar de ser inocente, né? Se o seu candidato não tem uma pauta ambiental, se o seu candidato não tem uma pauta que fale projetos para o meio ambiente, ou mesmo que ele acredita, meu, esse cara ficou lá em 2009, né? Ó, já deu, né? Se a gente não falar sobre o meio, se o meio ambiente, pautas ambientais, é, políticas ambientais não acontecerem, não fizer parte desse novo processo eleitoral e daqui para frente, não presta, não vale. Mas aí o voto é seu, né? Eu, pelo menos, vou atrás de pautas ambientais bem sólidas. Entendeu? Porque, tá lindo, né? Aí depois o prefeito vai lá e quer fazer uma usina, sei lá do que, na sua cidade, que vai ferrar com com, com a saúde respiratória de todo mundo e vai trazer, mas vai trazer muito progresso pra gente. Tá, mas vai ferrar muita coisa também. Pensa, põe. A gente tem que pôr, porque tem que pôr numa balança progresso e bem-estar. Nem todo progresso leva ao bem-estar. A gente vai ter que escolher, sim, o meio ambiente em muitas horas, que a gente poderia dar emprego para a maior galera, mas o meio ambiente vai ganhar. E o presidente da República, eleito, né, pelo povo brasileiro nesses últimos 4 anos, ele deixou bem claro que a pauta dele nunca seria o meio ambiente. E ele não está fazendo nada diferente do que ele prometeu. Sim, Né? ele não enganou. Os políticos sinceros costumam fazer isso, né? Ué, eu falei que eu não ia cuidar e foi isso mesmo que eu estou fazendo. Então, essa é uma outra coisa que cabe a nós pensarmos. Né? Tudo bem que eu não vou sentar numa mesa com Bezos e com o outro lá, o Musk, para fazer alguma mudança, mas eu posso votar e, de repente, até criar coletivos de debate sobre o ambiente e cobrar isso daí. Vai mudar muita coisa? Talvez na cidade mude. Talvez mude a forma de pensar. Não sei. Bem ou mal, todo mundo hoje tem alguma coisinha reciclada em casa. Bem ou mal, todo mundo já sabe como é que é a lixeira. Começou com impacto. Começou como uma coisa chata. E agora tá aí, faz parte da nossa vida. Sim. É. E não é só o Poder Executivo, né? Acho que talvez até principalmente na nossa configuração atual de poderes, poder legislativo, o poder legislativo mesmo, poder legislativo, né? Dos deputados, senadores, até vereadores, deputados estaduais e tal. Exatamente. É aquela ideia, né? Eu vou eleger um presidente que vai mudar tudo. Não, cara, quem muda, na verdade, são o pessoal do Congresso, o pessoal das câmaras estaduais e municipais, das assembleias, né? Entender o processo. A gente precisa votar com uma certa coerência, né? Entendendo o processo político, você sabe onde é que você vai reclamar das coisas. E a gente falou do fim do mundo, do apocalipse, e a gente chegou à conclusão que o fim é aqui, agora, na sua vida de agora, né? É aqui. Alguém disse aí, todos vamos morrer? A finitude é certeira. Mas o que você faz com o seu momento de vida pode, né? Você pode usufruir disso ainda, né? Nesse momento de vida. Mas é isso. O final, esse roteiro termina com a gente. Né, Márcio? Tem o fim do nosso mundo,
né? Do nosso próprio, Exatamente. da nossa própria. E todo mundo vai viver o seu próprio fim. Mas até isso acontecer, a gente tem muita coisa para fazer. E a gente pode fazer muita coisa, e pode acreditar em muita coisa legal. E estamos aí para isso, né? Afinal de contas, né? A gente é como dizem, né? É nós. É nós na fita. A fita é nossa, meu. Desenrola e vambora. E é isso. A gente está aqui para contribuir um pouquinho. Que a gente sabe que é um pouquinho. Isso aí. Mas, né? Qual que é o tamanho do grão da mostarda? E olha a diferença que a mostarda faz no seu estrogonofe. Viu? Hoje eu tô filosófica pra caramba, cheia de metáfora. Bíblica, hoje você está bíblica. É verdade, porque isso daí também tá lá.